Quanto custa para você uma cebola? Quanto você acha? Para você nada? Bem, então hoje eu vou contar essa história da cebola para vocês. Lembra que sempre eu falo de não desperdiçar comida e tudo mais, né? Embora pareça uma coisa meio boba, meio apelativa, mas não é. Hoje em dia tem muitas pessoas, nesse exato momento, talvez elas estejam procurando apenas uma cebola para sobreviver. Por incrível que pareça. Mesmo hoje em dia acontece muito isso. E eu me lembro quando eu tinha uns 9 anos de idade, mais ou menos. Minha mãe esteve muito doente e... Minha mãe, aliás, sempre foi muito doente, né? Meu pai a mandou para... A gente morava na Bahia, mandou aqui para São Paulo. E para ela se tratar. E ele estava numa situação muito difícil e muito preocupado com minha mãe e tudo mais. Então, tinha outra minha irmã, mais nova, eu sou caçula e ela é a caçula das mulheres. E a gente estava numa situação muito difícil, então eu lembro que ele mandou a gente... Eu fui morar uns dias com um tio meu de consideração chamado Manuel, em Caravelas. Itamaraju, perdão. Mandou para Itamaraju, onde esse meu tio morava. E então... Só que meu tio estava numa situação muito pior do que a nossa. A gente já estava na situação difícil, a dele então estava crítica. Mas mesmo assim, eles se ofereceram para ficar comigo um tempo. E eu me lembro como hoje, veja como isso marca, eu me lembro como hoje que eu era criança e minha tia era uma pessoa muito religiosa e ela acendeu o fogão, mesmo assim, colocou lá uma panela com água para ferver, e eu percebi que ela estava chorando, e eu ouvi ela murmurando: ai meu Deus, se hoje o Senhor pudesse me dar pelo menos uma cebola para me pôr nessa água, para ter o que comer. Então aquilo, embora eu era uma criança, mas aquilo me cortou profundamente no íntimo, e eu falei: meu, a tia precisa de uma cebola, ela não tem. E eu lembro que eu saí dali, escondido, e fui atrás de uma cebola para minha tia. Falei: não, tem que arrumar uma cebola para minha tia hoje. E eu saí, e havia uma feira lá no centrinho da cidade. Antes de chegar na feira, tinha uma rua em que havia umas lojas de roupa e tudo mais, e ali tinha uns manequins. Mas como eu era moleque do mato, não era acostumado a ficar em cidade, eu não entendia nada disso. Então, para mim, havia esses manequins, era como se fossem pessoas mortas. Eu imaginava que eram pessoas mortas que estavam ali na vitrine. E eu tinha a impressão de que onde eu ia, ela fazia assim com o olho. Ela ficava me olhando. Para mim passar ali era uma tortura, mesmo acompanhada com a minha tia. E dessa vez, para piorar a situação, eu estava só. Aí... Mas aquele desejo de estancar a lágrima daquela mulher era tão grande, eu estava tão assim, emocionado com aquela cena, que eu consegui passar por aqueles manequins. E aí, chegando na feira, eu fiquei indignado. E eu tive que ali enfrentar um outro problema, que era os valores morais que meu pai sempre colocou na nossa cabeça. Desde criança: você nunca pegue nada de alguém. Quantas vezes, se eu chegasse com um limão lá de não sei da onde, lá uma fazenda distante, a gente brincava lá na fazenda, ele já chegava e perguntava: filho, onde você achou esse limão aí, ou essa fruta, essa laranja? Ah, eu achei lá na fazenda do fulano de tal. Ah, então você vai fazer assim, ó, você vai pegar esse limão aí, ó, e você vai deixar exatamente onde você achou. E às vezes já estava bem longe, mas você tinha que fazer isso.
E meu pai, aquele olhar dele era tudo. Meu pai nunca bateu em nenhum filho dele, mas aquele olhar dele era tudo. Nós somos em 9. Meu pai nunca bateu. Minha mãe, sim, às vezes ela dava uma chibatadinha, mas meu pai não. Era o olhar dele que mandava. Mas apesar dele ter aquele olhar, quando ele falava sério, ele era um homem muito carismático, brincalhão, e contava pilhéria, contava casos para a família, era bem animado. Mas quando ele falava sério, meu irmão, aí complicava, tinha que obedecer. Então, eu chegando na feira, eu tive que passar, enfrentar esse desafio, contrariar esses valores que estavam já bem gravados na minha memória. E eu ficava olhando para aquela fartura de coisa e, meu Deus, mas por que tantas pessoas com tanta coisa e outros não ter nada? Minha tia está lá chorando, precisando de uma cebola. Então, embora eu era criança, eu pensei naquilo. Eu tive que dar, eu falei, não, e a vergonha de pedir? Talvez você diga, você poderia pedir, mas e a vergonha de falar com as pessoas? Eu morria de vergonha, era um moleque muito introvertido. E eu tinha que pegar uma cebola escondida ali. Daquela banca tinha muita. E eu consegui pegar, com medo, e sair daquela feira desesperado, correndo, achando que a feira inteira estava atrás de mim. E fui levar, eu tinha que levar, e coloquei dentro da cuequinha aqui, área. Passei por aqueles manequins que eu nem percebi, saí correndo igual um foguete. Cheguei lá na minha tia cansado e ofereci, tia, olha tia, achei uma cebola. Menino, mas você achou uma cebola? Achei uma cebola. E para mim foi a coisa mais linda eu ver aquele olhar triste dela se transformar num sorriso bem amarelinho. Que bom, filho, que você achou uma cebola. Ela nem se tocou do que estava acontecendo. E assim eu consegui estancar a lágrima daquela mulher. Eu me senti, ao mesmo tempo, uma mistura de decepção com honra, com alegria. Foi um misto de tudo isso. E ali foi uma espécie de um milagre também que aquela mulher realizou com aquela prece dela, porque uma espécie de um milagre, porque ela, através dessa lágrima dela, me fez enfrentar o fantasma dos manequins e até mesmo violar os meus mais profundos valores que meu pai havia implantado em mim. Então, meu querido, por isso que eu queria contar essa história da cebola, porque mesmo criança, às vezes a gente traz na nossa memória cenas como essa. E hoje, infelizmente, mesmo com o Brasil aí produzindo tanta coisa, né? Farturas, toneladas e toneladas de alimento, mesmo assim tem gente, irmãos nossos, principalmente lá para o Nordeste, para aquela região da Bahia onde eu moro, muita gente não tem uma cebola dessa aqui, às vezes. Entendeu? Então, não desperdice. Coma o quanto você quiser, põe no seu prato o tanto que você quiser, mas não desperdice comida, não jogue comida fora. Talvez por, sei lá, não gosto de gordura, eu não gosto de... Ponha no seu prato o que você quer comer e coma o quanto você quiser, sacie a sua fome. Mas não jogue comida fora, filho. Isso é sagrado. Entendeu? Então essa era a historinha da cebola que eu queria deixar para vocês. Se você gostou da história, achou interessante, dê o seu like e se inscreva no canal, por favor. Dá uma força aí pro baiano, tá bom? E vou contar outros casos, talvez não tão tristes como esse, mas que serve de lição para nós, por que não, né? A vida é feita de momentos assim, né? E nós vamos trocar várias ideias aqui interessantes, que é para alimentar não só o nosso físico, né? Lembra que o meu propósito aqui no canal é alimentar o físico e a alma, entendeu?
Então, eu vou trazer matérias aqui, não só de comida, porque como eu já disse, eu não sou nenhum mestre cuca, não manjo nada de comida, eu só faço comida para minha família mesmo, para meus amigos. Mas tudo que eu procuro fazer, a comida, mais simples que seja, tá lá a pitada de amor nela. E também as prosas que eu vou ter aqui com vocês, as prosas será também com aromas. Fechou? Então se inscreva e dê o seu like. Um beijo para vocês. E antes que eu me esqueça, vocês estão vendo essa plantinha aqui? Essa plantinha eu peguei emprestada de uma amiguinha nossa, que está lá passeando agora, está lá em Porto Seguro. Tá lá nas praias lindas lá da minha terra lá. Ó, isso daqui, uns chamam de coentro maranhão. Lá onde eu morava, né, com essa minha tia, tinha muito desse aqui no quintal. Só que lá ela chamava de coentrão. Ele tem um gostinho, ele lembra um pouco o coentro. É uma mistura de coentro com salsinha, mais ou menos assim, o sabor dele, entendeu? E para você ter ideia como é que era a vida do meu tio lá, eu lembro que muitas vezes a nossa porção do dia era resumida num pratinho, num pires, com um punhadinho de farinha, uma pitada de sal e a mistura a folha desse coentro aqui, ó. Só que eu não sei se é porque eu era criança, mas a folha lá era maior, dava uns 10 centímetros assim de comprimento. Aqui ela tá... Isso aqui tudo é mudinha, ó. Que ela já deu umas pra mim, eu vou passar pro meu vaso. Eu trouxe esse vaso lá da casa dela só pra mim filmar isso pra vocês. Mas vou devolver, que senão ela vai me encapar. Ela e o marido dela, eita, se eu mexer aqui e não devolver as plantinhas deles, eles me encapam. Tô com medo. Então tá bom? Era só para vocês terem uma ideia de como era a vida lá. Entendeu? E assim muitas pessoas hoje também passam pela mesma situação.